Hora de conversar com o Mônica Bergamo. Venderam pra gente que a eleição municipal desse ano seria a batalha final. Lula contra Bolsonaro. E aí a gente olha pro lado, faltam 3 dias, e não tem Lula, não tem Bolsonaro. Em São Paulo, os dois sumiram. A eleição mais palpitante do ano, os dois desapareceram, Mônica. Bom dia pra você. Lula foi para o México, Bolsonaro pegou a Dutra e saiu correndo para o Rio de Janeiro. Desapareceram dessa encrenca. Mas, Megali, eu queria só começar dizendo que o dia está aqui começando com uma expectativa gigantesca, né, nas campanhas, especialmente, sobre os números que vão ser divulgados pelo Datafolha sobre essas campanhas eleitorais, esquentando em Belo Horizonte, em São Paulo fervendo, e até mesmo no Rio de Janeiro, né, que parecia uma barbada. O Eduardo Paz, de acordo com a mais recente pesquisa Quest, mantém uma dianteira folgada, né, suficiente para ganhar no primeiro turno, se a eleição fosse hoje, só que ele perdeu 4 pontos, está numa descendência, né, e está caindo, e como a eleição não é hoje, segue o suspense no Rio de Janeiro também, se a gente vai ter ou não um segundo turno entre ele e o Alexandre Ramagem, né. Então, São Paulo é aquele empate triplo, com sinais de que Pablo Marçal se recupera, e o Datafolha, que toda quinta divulga pesquisas, é o instituto mais, de todos os que estão divulgando permanentemente pesquisas, é o instituto que tem mais tradição, né? Então, ele tira a teima, né? Por isso que ele é ansiosamente aguardado aí, para que a gente saiba se, por exemplo, o Marçal deu mesmo um salto, e está ameaçando a liderança do Ricardo Nunes, e do Guilherme Boulos, ou se ele parou na pequena variação verificada nas pesquisas anteriores. Então, está um suspense. Agora, o ponto a se notar nessa campanha é o sumiço do Bolsonaro em primeiro lugar, né? Bolsonaro está sendo pressionado, o Megali, no limite, né, para fazer alguma coisa pelo Ricardo Nunes, para gravar um vídeo, para ir para as redes sociais. O Tarcísio de Freitas encontrou ele aqui em São Paulo, pediu, lideranças religiosas pediram, assessores, né? Mas ele está se negando peremptoriamente a fazer isso. Ontem ele gravou uma live, sequer citou o Ricardo Nunes, falou só do vice que ele indicou, né? Que é um ex-coronel da Rota, ou seja, ele indicou o vice do Nunes, ele fez aliança com o Nunes e ele desapareceu, né? Se o Marçal ganhar votos de eleitores do Bolsonaro nessa reta final, ele pode, é uma coisa concreta, ele pode sim passar o Ricardo Nunes. E esse é o pânico da campanha em São Paulo, do Ricardo Nunes. É um grande desafio, segurar os votos que estavam com ele até agora, de eleitores bolsonaristas. Então, o Tarcísio de Freitas tomou café com o Bolsonaro lá em Guarulhos, né, na terça, pediu, apelou, fez de tudo, Megali. O Bolsonaro, como eu disse, entrou no carro e saiu correndo para o Vale do Paraíba, não gravou nada. Agora, qual é a explicação? A primeira é a de que ele não quer ser atropelado pelos próprios eleitores dele, ele não quer gravar, pedir votos, e depois ser desmoralizado por não ter sido ouvido, não adiantar nada, e aí aparecer como um derrotado, né? A segunda explicação é a de que ele foi meio que enxotado na campanha até agora, né? Como ele tem uma rejeição muito grande em São Paulo, então imaginou-se que grudar a imagem dele no Ricardo Nunes seria péssimo. Bom, então enxotaram, deram uma enxotada nele no primeiro momento, ele ficou ali só meio de lado, mas agora que começa a sair água do barco para todo lado, ele está sendo chamado para justamente tapar os buracos, né? Por onde essa água tá entrando, né? Votos saindo, a água entrando no barco, para evitar que o Nunes perca votos, portanto, entre os bolsonaristas, né? O Megali. Agora, foi para o Rio de Janeiro, está com a agenda meio misteriosa lá também, diz que vai fazer passeata surpresa, carreata surpresa, chegada surpresa nos lugares, e em São Paulo, quer dizer, se a gente tem Marçal no calcanhar do Ricardo Nunes, a gente tem a Tabata, que não está no calcanhar do Guilherme Boulos, está bem atrás dele, mas se crescer um pontinho, 2 pontinhos, pode sim tirar o Guilherme Boulos do segundo turno. Então também tem essa pressão na campanha, e também o Lula desapareceu, né? O Lula na reta final da campanha, em vez de vir para São Paulo, foi para o México e passou vários dias lá, e depois teve aquele problema de uma pane no avião, ficou 5 horas sobrevoando a cidade do México para pousar de novo, e voltou, ia participar de live, e não participou. Ia participar de eventos na semana passada, mas mudou tudo, decidiu ir para o México. E agora
ia fazer uma live, não fez, que se voltou, estava muito estressado por causa desse incidente, né, aéreo. E está dizendo que vem no fim de semana para uma passeata aqui na Avenida Paulista com o Guilherme Boulos, mas até isso a gente está esperando para ver se vai acontecer mesmo, porque o Lula deu uma sumida. Agora, quais as razões? Também difícil de saber. O Lula se empenhou muito pelo Boulos, se empenhou muito na aliança do PT com o Boulos, é diferente do Bolsonaro, a relação dele com o Boulos é total, né? Mandou o PT dar dinheiro para o Boulos, o PT não queria dar tanto dinheiro para o Boulos, gravou várias lives, vários vídeos, gravou com o Boulos lá em Brasília, gravou com o Boulos em São Paulo, mas fisicamente mesmo está um pouco ausente, isso está sendo sentido aí pela campanha, porque essa reta final está parecendo um pouco dramática, né, o Megali, para não dizer muito dramática, né? Nossa, bota dramática nisso. Mas eu vou falar uma coisa pra você, Mônica. Eu não tenho ídolo político, pelo menos não vivo, então eu não sei como é que é ser assim. Mas eu fico imaginando que o eleitor, especialmente aquele que tem mais apreço pelo político, ele gostaria de ver um pouquinho mais de coragem dos seus ídolos. O Bolsonaro mostrou a covardia de sempre, né? Não embarcou no barco do Ricardo Nunes, ficou mandando piscadelas ali pro Pablo Marçal até a hora que percebeu que não tinha mais jogo ali. E aí também atacou, mas sem nenhuma convicção. Bolsonaro não fez nada com convicção nessa eleição. Ficou ali escondidinho. E Lula, que começou ali, né, se mostrando, subindo no palanque, cometendo até crime eleitoral, fazendo discurso antes da hora, também desapareceu, sumiu. Eu fico pensando, sabe no quê, Mônica? No PSDB. O PSDB, que era um partido que não se posicionava pra nada, que não conseguia nem defender os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Vinha o Lula com aquele papo lá de herança maldita, os tucanos tudo baixavam a cabeça. Ninguém defendia publicamente o governo FHC. E aí ficaram nessa de não se posicionar, tentar colocar um pé em cada canoa, fazer oposição, mas não era uma oposição, né, com grande força. Olha onde está o PSDB agora. Sendo chamado de partido pequeno, né? Virou partido pequeno. A gente ouviu aqui partido pequeno. Virou partido pequeno. Desculpa, mas a coragem é um ativo do grande político, né? Do grande homem público. Eu não sei se eu já contei aqui uma história do Mário Covas, e se dá tempo. Sempre, Mônica. Rapidamente, Covas em 1989, candidato a presidente, subindo nas pesquisas, Silvio Santos se lança, Covas cai, e aí um grande amigo vai conversar com ele, me conta a história, e tem a ver com a conduta dele, e esse amigo perguntou para ele, mas o que vai acontecer agora? Ele falou, o que vai acontecer é que eu não vou conseguir me recuperar, minha onda passou, minha subida foi abortada, vai Lula para segundo turno, vai Collor para o segundo turno, e eu vou, contra uma grande parte dos meus eleitores, apoiar o Lula, e vou pagar um preço por isso, né? Porque não dá para apoiar o Fernando Collor. Apoiou, né, Megali, e ele dizia que um político, uma liderança, alguém que se quer líder, se pretende líder, tem que estar à frente, né, das pessoas que ele pretende liderar, e não atrás. Não ficar indo a reboque, porque senão ele vira um nada, né, uma espinha dorsal que vai para lá e para cá. Então, você estava falando do tucanato, mas o Mário Covas era um tucano, vamos dizer, com mais coragem, né? Uma coragem grande, né? Eu me lembro que quando teve segundo turno, o Fernando Henrique fez um artigo defendendo o voto neutro, nenhum outro e tal. Isso não existe, né? E o Covas falava, não tem esse negócio de neutralidade, né, na política. Subiu no palanque, apoiou, pagou o preço, mas teve postura, teve coragem e teve liderança, né? Como o Brizola também. O Brizola passou todos os votos dele no segundo turno de 1989 para o Lula, pagou um preço enorme porque nunca mais se recuperou. O Lula assumiu a liderança da esquerda e o Brizola acabou ficando a reboque, mas naquele momento crucial ele teve essa coragem, fez, né? Políticos de uma outra geração, né, Megali? Eram homens com tutano, né? Tinham coragem de, inclusive, tomar medidas que não seriam aprovadas pelos seus seguidores porque entendiam que era a coisa certa a ser feita. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Boa quinta-feira para você, Mônica. Até amanhã. E no domingo ela vai estar aqui com a gente, viu? Ah, é? Domingo já foi embora?
Já foi embora? Já foi embora. Mônica estará conosco, o Eneg estará conosco. Oi, Mônica, bem-vinda de volta. Encontro marcado, né? Para domingo, 5 da tarde? Ponto marcado, 5 horas tô aí. O aplicativo. Voltou. O que é? Não, é que apareceu no aplicativo um joinha aí. Deve ser um daqueles filtros, né? Deve ser, aquele do Eu Guilherme. acho que a gente vai conseguir ter o resultado, né? Ter o resultado, eu vou ficar no ar aí 2 horas pelo menos. Certamente. Vai. Acho que a gente vai ter o resultado e vai poder comentar esse resultado. Certamente. Se chegar um empate mesmo, se o Rio de Janeiro emocionar e o Belo Horizonte como está ensaiando, vai ser emocionante aí o nosso Vai domingo. ser eletrizante, vai ser uma grande cobertura. Eu, Sheila, Carla, o Rivotril completinho, Mônica Bergamo, Eduardo Oineg, o Schiller, e aí a voz dos vencedores, a palavra dos derrotados, enfim, tudo que estiver acontecendo você confere aqui nessa grande transmissão que começa cedinho, né? Já às 7 horas da manhã, 6 da manhã, a gente já tá voltado inteiramente pro domingo de eleição. Mônica, então boa quinta-feira, até amanhã. Até.